A paz do Senhor, mais um momento, né, de falar da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que onde há dois ou três reunidos no nome dele, ali ele está no meio. Então já sinta Jesus presente aí na sua vida. Já começa a alegrar esse coração. Já começa a glorificar e exaltar o nome dele. Eu queria ler com vocês, né, embasada na palavra do Senhor Jesus, aqui no livro de Lucas 5:17. Diz assim: olha, certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus, mestres da lei, estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, Judéia e de Jerusalém. Olha uma chave aqui, ó. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Eita, primeira chave. O poder de Jesus estava naquele lugar para curar. Vamos ler de novo. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o poder de curar estava sobre quem? Sobre Jesus. E Jesus está presente, aleluia, nesse vídeo. Meninas e meninos, saiba que tem duas chaves só nesse versículo. A primeira, Jesus estava ensinando. Ensinando o que? A palavra. E a segunda, quando tem palavra e Jesus está na casa, tem cura, restauração, libertação e uma bênção especial para a sua e para a minha vida. E nessa tarde, vamos usufruir, aleluia, do poder de Deus sobre a nossa vida através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que nos conduz, aleluia. Louvado seja Deus. E naquele dia, olha só, Jesus não estava apenas falando, ele era liberado, enquanto ele falava, estava sendo liberado um poder, enquanto muitos só observavam. O céu estava aberto naquele lugar. Sinta o céu aberto aí na sua casa, minha irmã. Sinta o céu aberto aí na sua casa. Lamaia, Sori, nós não estamos falando de nenhum outro, nós estamos falando do Verbo vivo encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. Lamaia, Soriama, Nassé. Aquele que quando chega, as trevas tem que se afastar e ali a luz. Oh, aleluia! Olha a presença de Deus aí na sua vida, menina. Levanta esse rosto, enxugue essas lágrimas. Ah, deixar a manassoja, porque o Senhor está presente nesta reunião. Louvado seja o nome santo do Senhor. O texto mostra que nem todos os presentes que estavam ali escutando receberam, mas o poder estava ali, pronto para agir. E hoje, nessa tarde, não é diferente. O poder do Senhor está aí, pronto para agir na sua vida. Mas nós temos que fazer alguns adendos para que esse poder venha ser manifesto na sua e na minha vida. Louvado seja o nome de Deus. Deseja nos despertar neste momento, nesse vídeo, para que nós possamos receber Jesus na nossa casa. Jesus estava dentro daquela casa, né? E ali ele ensinava. O que eu preciso falar para você nesse momento, nesse pouquinho momento de reflexão. Há algumas coisas que muitas vezes impedem Jesus de estar na nossa casa. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele chega para operar milagre. Mas quando ele encontra algumas coisas, por exemplo, irmã Cássia, falta de fé, quando ele encontra um ambiente que não é propício, né, para que ele possa operar o milagre, aí o Espírito Santo se afasta e o milagre não é ali realizado. Aí que nós temos que falar assim, falar, Senhor, o que há em mim que impede o seu milagre de ser realizado? E muitas vezes, irmã, como eu já disse no vídeo de ontem, o nosso milagre muitas vezes depende de nós, porque o nosso lar muitas vezes não tem outras pessoas que também servem ao Senhor, né? E aí fica um pouco mais delicado.
mas como você é um altar, como você é ali a porta da presença de Deus na sua casa, você começa a falar da palavra dentro da sua casa quando houver oportunidade, né? Porque houve muitos anos da minha vida em que eu não conseguia, muitas vezes, falar da palavra 24 horas, né? Porque a minha casa, meu esposo era um viciado, ele era viciado em bebida alcoólica, ele era um alcoólatra mesmo. Por que ele era um alcoólatra? Porque ele recebeu um milagre. Então, o que eu quero dizer para você, muitas vezes tem a fé da pessoa é grande, ela recebe o milagre, mas se não tiver embasada na palavra de Deus, esse milagre, ele é um milagre que de repente não vai trazer benefícios. Ai, Mancassa, então prova, eu provo sim na palavra de Deus. Ezequias, o rei Ezequias, ele recebeu um milagre. Né? Ali ele virou para a parede, ele orou e Deus ali, por misericórdia, curou Ezequias daquela enfermidade. O rei Ezequias, Isaías voltou lá e falou assim, olha, Deus ouviu a sua oração e ele está te dando mais 15 anos de vida. Porém, o que aconteceu? Aconteceu que ele não estava, né, ali, ele fez muitas coisas para o Senhor, mas não estava enraizado na palavra. Por que ele não estava enraizado na palavra? A gente não sabe, não entende. Cada pessoa é uma pessoa. Mas olha a maldição desse milagre. Ele sarou e ele ficou ali numa alegria tão grande que ele abriu a porta para o inimigo entrar e mostrou todas as coisas que tinha na casa de Deus. Todos ouro, tudo, tudo. E o inimigo ali, né? Um inimigo que queria acabar com o povo, né? Estava ali espreitando para acabar com aquele povo. E o rei pegou e abriu a porta e mostrou tudo. E aí o que aconteceu? Deus voltou, falou com ele novamente, usou o profeta e falou assim, olha, diante disso tudo que você fez, por que você fez? Eu não vou determinar sobre você nenhuma maldição, não vou fazer, porque Deus quando faz está feito, né? E ele falou, mas a sua geração vai ser escrava. E tudo isso que você mostrou para os inimigos serão levados. Eles vão levar as coisas e vão levar a sua descendência, amaldiçoa a sua descendência. Então, um milagre sem a palavra, sem você estar firme na palavra, enraizado na palavra, muitas vezes não traz bênção. Eu não quero uma bênção só para mim, eu quero uma bênção para a minha família inteira. Então, o que depender de mim, aleluia, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do. Então, aí você vai ver assim a história do rei Ezequias, a cura do rei Ezequias. Ali você vai ver a história todinha e como através de uma cura que ele recebeu, ele fez tudo errado, porque ele não, dentro do coração dele tinha algo que realmente não estava de acordo com a vontade do Senhor. Só que a fé era grande. Muitas vezes fé sem a palavra não resolve, minhas queridas. E eu vou te falar daquele homem, novamente, daquele homem, o meu falecido esposo. Ele recebeu um milagre. A perna dele ia ser amputada, como eu falei no vídeo de ontem. Estava preta, podre, já estava apodrecendo, então tinha que ser tirado. O Senhor fez crescer nervo, o Senhor fez crescer osso, o Senhor fez com que o sangue começasse a passar pelas veias, né? E foi restaurada essa perna. E esse homem largou as muletas e começou a andar. Foi um milagre onde eu morava. Todo mundo queria ver. Ele largou as muletas e foi andar. E começou muito bem na casa do Senhor. Começou ali maravilhosamente, né? Ali não faltava um culto e estava ali, mas ele estava na alegria do milagre. Ele estava na alegria do milagre. Mas passou-se o tempo, não estava enraizado na palavra. Aí começou a vir as lutas. E quando começa a vir as lutas, se você não tiver na palavra, você não consegue, né? Passar, você cai, você volta para o mundo. E assim foi na vida do meu falecido esposo. Ele voltou para o mundo
E ali veio mais 7 demônios e tomou posse da vida deste homem. E eu ali, serva de Deus já também, aí fui ali viver uma vida muito difícil. E o Senhor me deu vitória, porque eu estava na palavra. E eu não recebi nenhum milagre, a não ser a salvação, né? O meu maior milagre que nós temos, a minha salvação, a certeza da minha salvação. E recebi do Senhor a libertação dos vícios que eu tinha, que era cigarro. Né? O Senhor me libertou do cigarro e me libertou que eu era dançarina de escola de samba. Então me libertou dessas coisas. Mas eu comecei a prestar atenção e me apaixonar pela palavra. E aí, irmão, eu consegui passar. Foram 18 anos esse homem afastado dos caminhos do Senhor e andando, porque Deus dá, mas Deus não toma. E ali andando atrás de álcool e de droga e de tudo que vocês imaginar, né? Eu passei pela droga com ele, eu passei por muita coisa. E daí veio o adultério também. E eu passei também ali forte, firme na palavra. Tinha dias de choro, mas eu me levantava na palavra. Então, minhas queridas, não adianta o milagre sem a palavra. Olha, tinha pessoas naquele lugar só analisando. Tem pessoas que vão e na igreja ou escuta alguém falar de Jesus, mas ele fica analisando, ele não deixa que a obra redentora, que o Espírito Santo alcance o coração deles. Ele fica analisando, né? Hoje em dia ainda pior, porque tudo que você fala já tem um computador na sua mão para você ficar ali pesquisando. E aqueles homens estavam tudo ali escutando. Mas que interessante, né? Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. E naquela casa, né, onde o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus, o que aconteceu? Né, no versículo 18, diz assim: alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca e tentaram levá-lo para dentro, mas não conseguiram passar, porque era tanta gente. Será que ninguém ali abriu passagem para aquele homem, né? Aquele homem entrar, que aqueles amigos pegaram aquele homem e levaram, e para levar até Jesus? Não, todo mundo, ombro a ombro, ninguém deu passagem. Mas aqueles homens, eles estavam com um propósito. Ele estava com um propósito, ele sabia que o poder de cura estava sobre Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Né? E ali, com a fé deles, irmãos, eles subiram no telhado. Está aqui na Bíblia, né? Para levar aquele homem até Jesus, mas não conseguiram porque a multidão era muita. Então subiram no topo da casa e removeram uma parte do teto e em seguida abaixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Irmãos, imagina bem na frente de Jesus. Hoje ele está aqui, ele está aí. Oh, aleluia, que coisa linda, o Senhor está sobre a sua vida. Você tem deixado ele fazer aquilo que ele quer, o propósito que ele tem na sua vida? Você tem dado espaço para Jesus operar dentro da sua casa, da sua vida? Né? E voltando um pouquinho aqui, eu vou te falar. O meu esposo, ele saía de manhã para beber, já, né? E eu tinha um rádio e, olha, eu colocava música, hinos, né? Colocava hinos e colocava palavra e ali ensaiava, porque eu era regente das irmãs, então eu ensaiava. E aquele tempo que eu me sobrava, eu derramava da palavra dentro da minha casa. E sobre os meus filhos e sobre a minha vida. E quando voltava aquele homem embriagado, né? Aí eu ficava muito triste, né? Porque ninguém fica alegre, mas eu estava embasada na palavra. E aí eu conseguia prosseguindo, não era fácil, desejo de sair, de ir embora, muitas vezes me ocorreu, mas o Senhor, através da palavra, ele me manteve ali há 18 anos, até que aquele homem fosse liberto, né? E vamos continuar aqui. Aí, ao ver
Aí, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. E Jesus viu a fé dos homens que levaram ele e desceram ele pelo telhado. Mas ao homem ele falou: ó, perdoados estão os seus pecados. E muitas vezes nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma coisa, porque nós estamos em falta. E aí você fala assim, mas Mancássia, eu estou indo para a igreja. Não, mas olha para dentro de você. Essa semana é para você olhar para dentro de você e entender aonde é que está faltando algo para o Senhor realizar o milagre que Ele tem para realizar na sua vida. Louvado seja Deus. A palavra, minhas queridas, sempre vem antes do milagre. Sempre. Para que nós tenhamos êxito. Sempre antes do milagre. E o mesmo Jesus que curou, libertou e salvou ainda está agindo. E o poder de Deus não é um evento do passado, é uma realidade, minhas queridas. Mas ele só opera onde a fé, a unidade e a obediência. Deus está presente na adoração simples, na oração sincera no meio do povo. E como está bastante barulho aqui, eu não vou conseguir falar mais hoje. Mas o Senhor proverá o restante. Viu? Vou orar por você. Mas frisa na tua cabeça uma coisa. Sempre, sempre, sempre valorize a palavra. Valorize a palavra antes de pedir um milagre. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você vai ser um canal de bênção para outras pessoas. Vai ter testemunho. Através da palavra, Jesus vai entrar na sua casa, Jesus vai fazer morada, vai libertar. Não pode ser, não creia, ni vara de pirlim, pim, 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 já tá, não. Tem um processo, mas na palavra você passa pelo processo. Grande Deus maravilhoso, Pai, aí está teus filhos, tuas filhas, diante da tua palavra, Senhor. A tua palavra que cura, que renova, que liberta, que traz aquilo que não existe a existir. É o Senhor que vai operar na vida de cada um, Senhor, que está vendo esse vídeo. Meu Deus, que coisa linda! Eu já sinto rumores de milagres, rumores de vidas transformadas nesse canal. Louvado seja Deus! Eu já sinto a tua presença pela palavra, meu Senhor. É pela palavra, Camassorianda Lamanaia Séria. Eu creio no seu milagre, minha irmã. Eu creio no seu milagre. Porque o Senhor é aquele que não despede ninguém vazio. Aqueles homens desceram com aquele paralítico pelo telhado e foi os únicos que relata nessa passagem que recebeu um milagre, porque ele estava ali no intento e sabendo quem era que estava ali naquele lugar, que era o dono do milagre. Em nome de Jesus, recebe aí o seu milagre, em nome de Jesus. Coloca aí nos comentários, amém, Mancássia, eu creio. Amém, Mancássia. Talvez o meu milagre ainda não vai chegar hoje, mas eu vou estar na palavra esperando o meu milagre. Coloca aí amém nos comentários, né? Compartilha esse vídeo com pessoas que precisam, Senhor, a saber da palavra. Compartilha, deixa o seu like, para que o Senhor possa operar na vida de outras mulheres, de outros homens, sabendo que tem hora que a luta é grande, mas nós na palavra nós não perdemos batalha, Arabassuriando, e aí nós saímos dessa luta, dessa peleja com testemunho, né? E mais firme, mais forte, mais enraizado na palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fica na paz do Senhor. Aleluia. Oh, glória.